dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom estarmos juntos nestes dias, e quando digo nestes dias, porque ontem vivemos a 18ª Romaria do Terço ao Santuário Nacional da Virgem Aparecida. Quero aqui de forma carinhosa, na pessoa do Padre Vanderlan, que estou vendo aqui lá da Diocese de Porto Nacional, cidade de Gurupi, que veio com uma dúzia de homens do estado do Tocantins. Na pessoa dele eu saúdo todos os romeiros que foram ontem e que hoje também poderão estar aqui conosco contemplando desse dia. Sou diácono permanente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz ao tomar café com o Padre Vitor e ganhar o livro de presente, Padre. E está de pé o que a gente combinou no café, de forma carinhosa, por ser o venerável, um diácono permanente, muito nos inspira. O tema de hoje, o dia inteiro, é para falar um pouco da fidelidade dos homens que oram o terço em seus grupos. E eu quero dividir com vocês um pouquinho de 3 características de um homem que tem um livro dedicado a ele nas Escrituras com 14 capítulos. E ele precisou externar a sua fidelidade em momentos extremos da sua vida. E talvez ele possa nos ensinar, com suas atitudes, um pouco do significado do que é ser fiel a Deus. Um homem que é fiel a Deus. Eu era adolescente, tinha uma música que nós cantávamos no nosso grupo que dizia assim: faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a seguir, uma vitória a alcançar. A cada hora em meu viver, faz-me fiel. Quero convidar você a repetir comigo. Fidelidade é uma obra de Deus na minha vida. É Ele quem age. É Ele que me torna fiel. Mas existe uma resposta minha, uma abertura de coração, para que eu seja fiel. Nós podemos cantar? Olhe para cá. Jesus nasceu para ser carpinteiro? Sim ou não? Não. Mas ele foi durante 30 anos. Moisés nasceu para ser pastor de ovelhas? Não. Mas ele foi durante 40 anos. Davi, o maior rei de Israel, ele nasceu para tocar harpa no palácio? Não. Mas fez isso antes de receber a coroa. Repita comigo. Fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade no ordinário do dia a dia. Fidelidade no ordinário do dia a dia. Nos prepara para grandes coisas. Para grandes coisas. Começamos pequeno. E a graça divina produz grandes frutos. Produz grandes frutos. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Faz-me fiel. Se você sabe, cante. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me mais uma vez, você aprendeu. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Hein, Flávio? Quando a gente escuta essa palavra,
fidelidade, como disse Padre Vandemir, tão desgastada. Queria dividir com você um pedacinho da vida de Daniel. Daniel conheceu a cova dos leões e uma fornalha ardente. E 3 virtudes de fidelidade nós podemos encontrar na vida deste homem de Deus. Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima das janelas que davam para o lado de Jerusalém. Daniel 6:11. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar a Deus. Olhe para cá. Tinha acabado de sair um decreto de proibição. Ninguém poderia rezar, ninguém poderia se curvar, senão ao rei Nabucodonosor. E a não observância desse decreto levaria à cova dos leões. E Daniel escuta uma ordem que, se ele cumpre, ele se torna infiel. Daniel vai para o seu quarto e começa a falar com Deus. E eu queria que você, podendo aqui e podendo em casa, repita comigo: Daniel foi fiel quando ninguém estava olhando para ele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, ninguém tropeça na montanha, é só em pedra pequena. Às vezes eu e você queremos buscar a fidelidade em coisas extraordinárias. Quando Deus nos pede fidelidade, aliás, o Evangelho é muito claro: quem não for fiel no pouco não será no muito. Às vezes nós queremos a fidelidade em tantos compromissos na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um homem pontual nos seus compromissos? Ou só chega atrasado? Não, esquece os outros, eu estou falando com você e comigo. Eu já vi umas mulheres rindo e olhando para os maridos. Deixa eu lhe falar uma coisa, sabe o que é que você faz quando você é uma pessoa que não honra seu compromisso? Você está dizendo para os outros: o seu tempo para mim não é importante. Quem não é pontual, estou te dando apenas um pequenino exemplo, quem não é fiel na sua pontualidade. Eu vivi numa paróquia que tinha um sacerdote muito especial para mim, que a turma da música chegava sempre em cima do laço, e ele perguntava assim: que hora começa a missa das 18 mesmo? Daniel foi fiel quando ele estava sozinho. Porque fidelidade não requer palco, microfone ou aplauso. Fidelidade requer intimidade com Deus. É uma resposta, porque diz as Escrituras que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Fidelidade é para as coisas mais simples do cotidiano. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. A partir daí, e nosso Senhor diz de quem é: o em cima do muro. Aliás, nem sei se estão comercializando ainda o livro Sim, Sim, Não, Não, mas vale a pena ler, do Monsenhor. E aí, quando Daniel vai para o quarto e descumpre aliás, Santo Agostinho diz assim: uma lei imoral não merece ser cumprida. Daniel vê um decreto do rei daquela época e ele vai para o quarto e diz: entre ser fiel ao decreto do rei e ser fiel a Deus, aquilo que São Pedro disse nos Atos dos Apóstolos: antes obedecer a Deus do que aos homens. Fidelidade é no esconderijo do nosso matrimônio para quem é casado. Fidelidade é no esconderijo dos cumprimentos dos nossos deveres como empregado e como patrão. Fidelidade é para os momentos onde não tem nenhum holofote virado para nós, mas a nossa consciência reta nos diz que precisamos ser fiéis a Deus. Daniel foi fiel no quarto dele, sozinho,
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é... Tem carioca aqui, gente? Diga eu. Não, pode falar mais alto. Esse povo é bom. Mas tu é um carioca do Paraguai, você está no Tocantins. Meu amigo de Palmas. Que Deus te abençoe. Belo congresso aquele que vocês fizeram. Quem é você no metrô da Uruguaiana às 6:30 da tarde, da noite? Quem é carioca sabe o que é isso. Você não entra no metrô, você é jogado. Teu braço está aqui, tua perna está aqui, de tão cheio que está. Todo mundo trabalhou o dia inteiro. O mais cheiroso está vencido às 5 horas. Quem é você quando as coisas não se saem tão bem? Onde está a sua fidelidade a Deus quando você está numa realidade em que talvez você sozinho, ninguém te conheça? Onde essa fidelidade é externada? Moisés foi criado no Egito, num ambiente pagão, mas não se tornou um deles. O rei Davi conviveu com homens maus, mas não se tornou um deles. Noé foi gerado e criado numa geração perversa, mas não se tornou um homem perverso. Repita comigo: fidelidade, santidade, não é se isolar do mundo, é estar no mundo e não se contaminar por ele. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, como é a sua fidelidade nos 4 dias de carnaval? Quem riu é carioca. Olha para ele e diz assim: Deus está vendo, viu? Repita comigo: Daniel foi fiel quando estava sob pressão. Sim, em primeiro lugar, ele foi fiel quando estava sozinho. Ninguém via, mas a consciência era reta. Ele foi fiel quando começaram a espetar ele, tipo, ou você se dobra só diante do rei, ou você morre, ou você será punido. Irmãos, o último degrau da santidade para alguns é o martírio. E o que impressiona quando a gente estuda e lê como alguns santos foram martirizados, que se chama Ata dos Mártires, é que a gente percebe o semblante de paz. E alguns até sorrindo. O Circo Máximos, por exemplo, em Roma, onde se martirizavam alguns da igreja nascente, aqueles algozes, carrascos e imperadores que determinavam mortes como a de felicidade e perpétua, faziam com que esses santos homens e mulheres, diante da pressão, o semblante deles confundiam os seus adversários, ao ponto de, no livro das Atas dos Mártires, está escrito: como podem eles irem para o sacrifício e o semblante deles ser esse? Daniel, na pressão, ele se manteve fiel. Quantas vezes, você que está em casa e nós aqui, diante do falecimento de alguém que amamos, você não ouviu alguém que você também ama e está vivo? Vamos ali comigo que tu fala com ele de novo. Vamos ali comigo que tu vai ter um recado dele para você. A dor, a saudade, a ferida exposta. E você fiel a Jesus e a sua igreja. Quantas vezes num ambiente profissional, onde você é tentado
a fazer algo que você sabe que a sua consciência está dizendo não. E alguém diz, se você não fizer, alguém vai sentar no seu lugar e vai fazer. E você vai ter que procurar um novo local de trabalho. Entre um sustento desonesto, você se mantém fiel a Deus. É isso. As pressões da vida não tocam na fidelidade daqueles que buscam a Deus de todo o coração. E nós, homens do terço, que semanal, quinzenal ou mensalmente nos reunimos para rezar o rosário. Fidelidade. Quantos homens? O nosso grupo se reúne toda quinta. Esse ano que passou, o jogo da seleção brasileira. Tu sabe que o homem gosta de futebol. No dia que você quiser marcar lá na Bahia, é uma baba. No futebol, no Rio de Janeiro é uma pelada. Em São Paulo eu não sei como chama, mas o paulistano perde para a gente fácil. E aí, jogo da seleção Brasil e Equador, eliminatórias da Copa do Mundo esse ano. Na outra Copa foi Brasil e Chile, quinta-feira, 20 horas. Será que vai ter homem para rezar? A gente gosta de futebol, gente. A gente vai para o estádio de futebol, a gente reza também no estádio. 2.000 homens rezando no terço dos homens, no mesmo horário do jogo da seleção brasileira, numa eliminatória da Copa do Mundo. Se você quer aplaudir a Deus, aplauda para valer. É isso. Quando os convites e as propostas surgem, nós iremos revelar o tamanho, o grau, a estatura da nossa fidelidade a Deus. Eu estava olhando no calendário, esse ano, o meu aniversário cai numa noite do terço, que já é um presente. Mas eu tenho família, como diácono permanente, eu sou casado, eu tenho filho. Eu queria ir para a lanchonete, mas eu posso ir na quarta, ou eu posso ir na sexta. Mas na quinta é o meu compromisso com Deus por meio do terço de Nossa Senhora. E se eu não der o meu exemplo, como disse o padre, aos demais irmãos, eles certamente entenderão que existem excludentes para a fidelidade, que existem razões que são possíveis. Ah não, eu vou ser fiel até aqui, mas até para lá eu não quero a fidelidade. Repita comigo, Daniel foi fiel quando ele estava sozinho. Daniel foi fiel quando ele estava sob pressão. Repita comigo, terceiro ensinamento desse homem. Daniel foi fiel quando a morte estava perto. Ele é jogado na cova dos leões. Deus permitiu a cova, mas não deixou que o fiel fosse tocado por aqueles que estavam dentro dela. Talvez na sua vida, Deus permita uma enfermidade que você não está entendendo até hoje. Um desemprego que se prolonga, um filho, uma filha que te perturba, um matrimônio que é sacolejado, mas aqueles que permanecem fiéis, como diz Padre Vandemir, na passagem do livro do Apocalipse, no capítulo 2, há uma coroa. Se há uma carreira a seguir, se há uma vitória a alcançar, mas há uma coroa que nos espera. E felizes são aqueles que são fiéis e não colocam neste mundo a sua expectativa de coroa. Sandro, traz essa garrafa com água para mim aí, vem aqui um minutinho. Pode, não, vazia mesmo, pode vir aqui, me ajuda aqui. Sandro, se eu te perguntasse, quanto custa essa garrafa de água? R$2,50. Na fábrica. R$2,50 na fábrica. E no restaurante? 5, 6. E num hotel 5 estrelas? R$10, R$12. E no Palácio do Rei, lá em Dubai? Lá em euro, né?
O mesmo produto, a mesma coisa, tem valores diferentes, dependendo do lugar que está. Olha para quem está do seu lado e diga para ele ou para ela: esteja onde você tem valor. Mas pode dizer mais forte: esteja onde você tem valor. Diga para ele: você não vale R$2, você vale a cruz. Olha para ele, se for homem, fala para ele: larga a mão de ser besta. Saia do ambiente onde você não é valorizado como um filho de Deus. Você é igualzinho aos outros homens, só que você sabe onde tem valor. Obrigado, irmão. É isso. Se você não souber, quantos de nós homens descobrimos o valor da paternidade? Um dia desse eu fui convidado, festa de criança, tu sabe como é que é. Ou é do time de futebol dele, ou é de carrinho, ou é de alguma desenho animado, Hot Wheels. Os menorzinhos, o Ben 10. Os maiores e mais inteligentes, o tema da festa do Vasco da Gama. Está perdoado alguns. Um garoto do terço de 6 anos me falou: diácono, se eu lhe convidar, você vai no meu aniversário? Quando ele disse o dia, eu falei: vou tentar. E aí, ele soube como me seduzir. O tema do meu aniversário é o terço dos homens. 6 anos. Ele é da pré-catequese. E ele conseguiu convencer os pais. Nós temos uma logo do terço. Arimateia, fica em pé aí rapidinho com essa camisa bonita. Aquela ali é a logo do nosso terço dos homens. É uma mão, escrito terço dos homens, a nossa paróquia. E esse foi o tema da festa do garoto. Obrigado, Ari. Esse foi o tema. Aí, na hora de dar o primeiro pedaço do bolo, sempre tem briga. Porque se der a mãe, a casa está em paz. Se der ao pai, a casa desmorona. Você não me ama, aquelas coisas que a gente conhece. Ele pega o bolo e dá ao pai e diz: eu quero fazer um pedido, que o meu pai venha comigo, porque ele ia para o terço com o tio materno, que meu pai venha comigo no próximo terço. É o presente que eu peço a Deus. O pai, desconcertado na frente de todo mundo, mas ele entendeu no silêncio o desejo inocente, infantil e puro de seu filho. Hoje, o tio continua indo. O garoto já não tem mais 6, 7, 8, 9 anos. Mas o pai, já há mais de 5 anos, frequenta o terço, por causa de uma festa de aniversário com o tema, o terço dos homens. Mostrando quem é o super-herói dele, quem ele acredita que pode transformar um lar. A fidelidade nas pequenas coisas faz a gente descansar nos braços do Pai. E para a gente caminhar para a conclusão, conta a história que numa cidade do interior, onde se tinha pouco lazer, passou um caminhão com um carro de som dizendo: próximo final de semana estará presente na nossa cidade o maior circo da região. Palhaços, malabaristas, os brinquedos, os animais. Um garotinho pequeno escutou o anúncio. Quando o pai chegou do trabalho: pai, o circo vai estar aqui no próximo final de semana e alguns dias. Eu quero ir no circo, pai, eu quero ir no circo. O pai tirou a roupa para tomar o banho, jantando. O filho não parava de falar no circo. O pai fez uma promessa: filho, durante a semana não, mas no próximo sábado, às 10 horas da manhã, eu vou te levar no circo. O menino: obrigado, pai. Isso era terça-feira.
Na quarta-feira o pai chegou do trabalho. Pai, não esquece do circo, pai. Na quinta-feira, quando o pai chega do trabalho, pai, não esquece do circo, pai, não esquece. Na sexta-feira, quando o pai chegou, tinha um bilhete na porta pelo lado de fora. Pai, lembra do circo? Quando chegou no sábado, o circo era às 10, eles moravam a 100 metros de onde o circo estaria. 5 horas da manhã, o garotinho bate na porta do quarto dos pais. Tênis, bonezinho, já pronto. O pai olhou, menino, 5 horas da manhã, vai dormir, o circo é às 10. Vai que o senhor esquece. 10 horas da manhã, estão eles sentados na plateia do circo. De repente, o microfone na mão do apresentador, respeitável público, com vocês. E o garotinho, o circo aconteceu. O pai pegou o filho no final, no colo, dormindo, levou para casa, botou na cama. Umas 3 horas da tarde, o menino acorda. Pai, cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Cadê? Olha para quem está do seu lado aí. Dá uma olhadinha para ele, eu sei. Dá uma olhadinha bonita para ele e fala, se você não crer que pode confiar no Pai, sendo fiel a Ele, você vai perder o melhor do espetáculo da sua vida. Diga para ele, para ela, somente confie. O seu Pai é fiel e espera de você a mesma fidelidade. Amém? Amém? Amém. Amém. Vai ficando de pé. Cante, reze conosco, você aqui, você de casa. Convido você a colocar a mão no seu coração e que essa palavra que foi partilhada possa agora tocar o mais profundo do seu ser. Que nós possamos, como aquele publicano, fazer a oração diante do Senhor, uma oração sincera. Eu quero ser fiel. Diga comigo, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel, Não somente ao terço dos homens, não somente ao terço dos homens, mas eu quero ser fiel em toda a minha vida, Senhor.